Com poder sobre as nossas vidas nesta noite. Amém. Fala conosco mesmo, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem liberdade, Senhor. Ó Deus, para usar mesmo a tua filha, de conforme mesmo a tua palavra, para transmitir, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, Pai. Nós abençoamos, Pai, nesta Amém. noite, em nome de Jesus. Amém. Esteja à vontade. Muito obrigada. Boa noite, a paz a todas. Muito bom ver tantas mulheres lindas, preciosas, reunidas num só lugar. Deus, Ele tem prazer quando suas filhas se reúnem para adorá-lo, para ter comunhão umas com as outras. Amém? Então, o Senhor está feliz, né, nesse momento com este lugar, com esse ajuntamento. E é para mim um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu falo que vir aqui em Itaberaba para a gente é sempre um refrigério. Nós somos muito abençoados assim, com o carinho dos irmãos, das irmãs, né? Hoje nós estamos aqui no evento de irmãs. Eu sempre sinto muito carinho, os mimos de Deus através da vida de vocês. E vocês são realmente uma comunidade muito privilegiada de ter essa característica familiar, de se importar uns com os outros, de ter essa proximidade. Isso não se encontra em todo lugar. E quando se encontra, nós devemos valorizar muito. Porque Deus planejou isso, né? E nós possamos ajudar uns aos outros. Às vezes o fardo é pesado para a gente carregar sozinho, mas a palavra de Deus fala para a gente carregar os fardos uns dos outros. Deus não nos chamou para caminhar sós, individualistas, né? Deus nos chamou para caminhar em família, para caminhar ajudando e sendo ajudado. Então eu vejo que aqui nessa comunidade, nesse lugar, eu vejo essa abertura, eu vejo isso acontecendo, né? Isso é maravilhoso, muito bom. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco assim sobre algo que vem me incomodando já há alguns anos. E eu penso que isso é para todos nós cristãos, que a gente precisa estar muito atento sobre os nossos valores. A gente está num mundo que é governado por quem? Por Satanás, né? Então, lá em 1 João 5:19, fala que o mundo jaz no maligno. Então, a palavra jaz quer dizer que o mundo está acomodado, descansando no maligno. E nós estamos no mundo. E nós não somos do mundo. Vocês concordam que nós não somos deste mundo? Somos todos uns ETs? Tipo assim, né? Nós somos cidadãs dos céus nesse mundo que jaz no maligno, que é governado por um sistema que a palavra que resume esse sistema chama engano. Então, o engano está permeando tudo à nossa volta. Há uma mentalidade enganosa que permeia todas as áreas da sociedade, todas as áreas da nossa vida. Esse engano começou lá no início da Bíblia, né? Tem essa história, lá no Jardim do Éden, quando a serpente, né, que estava ali representando Satanás, ela começou então a jogar dúvida
no coração da mulher sobre o que Deus tinha falado. Então, até então, o homem e a mulher, eles tinham a pureza, a liberdade para a comunhão com Deus e tudo, só que o inimigo, ele veio colocar em dúvida aquilo que Deus tinha falado para o homem e para a mulher. Só que ele foi na parte mais fácil de enganar, porque o homem foi criado primeiro e eu acredito que Deus já tinha explicado coisas para o homem antes. Talvez o homem tivesse mais clareza, mais convicção, mais firmeza. E aí o inimigo tentou, esse engano através da mulher. E infelizmente conseguiu. E até hoje a gente vive debaixo de uma maldição que entrou lá, mas que hoje a gente, por causa de Jesus, nós não precisamos mais andar debaixo desse governo do inimigo. A gente tem a liberdade de voltar de novo nesse relacionamento com Deus e sair desse engano. Só que, como o engano, para ele dar certo, uma mentira que ela é muito cabulosa, ninguém acredita. Então, para uma mentira ela encontrar espaço, o que ela precisa? Precisa ter um pouco de verdade. É como se fosse uma vacina. Para fabricar vacina, você tem que pegar um pouco do agente, do vírus, da bactéria. Então, a mentira, Satanás, ele conhece a verdade, ele pega um pouco da verdade, torce e usa para nos enganar. E mesmo nós sendo cidadãs dos céus, nós podemos ser enganados no nosso tempo hoje, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque é como se fosse como se o inimigo, por todos os sistemas que ele usa, ele lançasse como se fosse um veneno que nos entorpece. E aí a gente fica vislumbrado com as coisas desse mundo e perde de vista as coisas eternas. Então nós somos eternos, nós nascemos de novo, nós somos cidadãs do céu aqui na terra. Só que como um para-brisa, ele vai pegando sujeira, pegando pó, e você precisa limpar de vez em quando para você conseguir enxergar o caminho bem. Nós precisamos também estar constantemente limpando o para-brisa para que a mentira e o engano não tire de nós a visão da eternidade, a visão daquilo que o Pai tem para nós, as verdades e os valores de Deus. Então, a pergunta para você é: de onde vêm os seus valores? O que são os valores? Os valores são aquilo que você dá mais atenção, aquilo que você gasta mais tempo, aquilo que comanda a sua vida, que rege as suas decisões. Quando você vai tomar decisões, quando você acorda de manhã, quais são os valores que estão te conduzindo? São os valores eternos, os valores de Deus, ou são os valores terrenos? Os valores terrenos, eles estão o tempo todo em todo lugar. Eles estão na mídia, nos livros, na música, nos filmes, na moda, no mercado financeiro, na política, em tudo. Esses valores estão ali. Só que nós temos algo que nós devemos usar para limpar a nossa visão todos os dias. E isso, o que vai nos ajudar a limpar a nossa visão é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos 12. Esse versículo para mim é um versículo muito
especial para os dias que nós vivemos, porque se existe engano desde que a mulher foi enganada, esse engano está só aumentando e nós estamos vivendo nos últimos dias. Esse engano nos últimos dias, ele vai piorar muito, porque a palavra de Deus fala que vai ter muita escuridão, e nós estamos vivendo dias de muita escuridão, tempo de muita escuridão. E antes da volta de Cristo, acho que vocês aqui concordam que vai ter um governo único sobre toda a terra, sobre todos os povos. E esse governo maligno, né, chamado de anticristo, ele vai governar através do engano. E para ele conseguir chegar no poder, ele precisa implantar esse engano, né, antes, porque senão ninguém iria aceitá-lo. Então esse engano está sendo implantado já há algum tempo e nos afeta muito, né? Toda a dificuldade que às vezes a gente tem hoje na nossa vida, dificuldade de permanecer na fé, dificuldade de manter a paixão por Deus, dificuldade de manter nossa família unida, dificuldade de manter o casamento, tudo isso tem muito a ver com o engano, com a mentalidade desse século, né? Então vamos lá. Romanos 12, no versículo 1 e 2, fala assim: Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo, ele começa esse versículo chamando assim, suplicando. Ele fala: eu rogo, eu suplico a vocês que vos apresentem a Deus. Então, primeira coisa, ele nos chama para nos apresentar a Deus, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós fizemos um compromisso que nós reconhecíamos, né, que a partir daquele momento, o governador da nossa vida, o nosso Senhor, era Cristo, certo? E que nós iríamos abrir mão das nossas vontades. Só que apesar de a gente fazer esse compromisso, não é tão fácil assim, e às vezes a gente se pega fazendo exatamente o contrário, fazendo a nossa própria vontade, não ouvindo o mandamento de Deus, a palavra de Deus, porque é uma militância que tem entre a nossa carne e o nosso espírito. Então, por isso que ele fala que eu vos apresenteis como sacrifício. Sacrifício é que é algo é algo que não flui sozinho, que você precisa se dedicar naquilo. Se é sacrifício, vai exigir algo de você, né? Tem um custo, vai doer às vezes. Então, mas todo cristão verdadeiro tem que viver isso aqui, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Então, os nossos valores não são os valores desse sistema, não são os valores desse mundo. Os nossos valores são os valores do céu. O nosso Senhor é Cristo, o nosso Rei que governa sobre nós é Cristo, e Ele tem a carta magna dele, né? A Constituição do céu está aqui nas nossas mãos, para a gente não ter dúvida. Então nós temos aí isso aqui. Então todas nós precisamos nos apresentar dia a dia diante de Deus, lembrar: eu não pertenço a mim mesma, eu não sou deste mundo, então eu me entrego ao senhorio de Cristo. E como o Cílio falou, né, às vezes a gente entrega, mas quando a gente vê, a gente está pegando de volta. Às vezes a gente confia, fala: não, eu entrego tudo nas mãos de Deus. E quando vê, às vezes a gente está preocupando de novo, tá? Né? Então a gente precisa isso ser algo diário.
E aí a parte que me chama mais atenção é aqui no versículo 2 que fala assim, ó, e não vos conformeis com este século. A palavra conformar, ela quer dizer acomodar, aceitar, pegar a forma de algo. Nós vivemos hoje numa sociedade em que a geração dos meus pais, dos meus avós, eu acho que assim, eles se assustam a cada dia, porque até nós nos assustamos a cada dia assim, com coisas tão cabulosas que acontecem. Só que o que acontece é muitas vezes uma coisa estranha acontece, você acha estranho de primeiro, não aceita. Só que se aquilo continua acontecendo várias vezes, nós temos uma tendência de aceitar. A gente acomoda. Então, o divórcio, por exemplo, ele na década de 50, de 60, o divórcio não existia. Não era nem legalizado, a pessoa nem podia divorciar. Se o marido traísse a esposa e a esposa fosse na lei, ele ia pagar uma multa, ele poderia ir preso, certo? Só que depois, como foi acontecendo, aí criaram as leis e hoje em dia, casamento, existe até contrato por tempo determinado, né? Você pode só viver junto e aí quando você cansar, cada um vai para o lado, não tem problema. Então, assim, a gente acostumou. E infelizmente a igreja também acostumou. Os cristãos que são cidadãos dos céus estão acostumados, porque estão vendo isso acontecendo o tempo todo, né? E aí isso vai chegando num nível tão grave que às vezes a gente vê os próprios líderes na igreja que estão praticando, né? Divórcio, segundo casamento, aí divorcia de novo, e vai ficando uma coisa comum. Então, isso é em várias áreas da sociedade. Mas uma área assim, que eu gostaria de falar um pouquinho mais é na área que afeta muito nós mulheres. Tem uma coisa que chama feminismo. É um assunto que às vezes está muito já batido, mas eu acho muito importante a gente pensar sempre. Porque muitas vezes nós temos muitos pensamentos feministas sem se dar conta que temos. Então, a gente às vezes conhece a palavra de Deus, até concorda com o que está aqui, mas na prática a gente acaba reagindo como o sistema está mostrando, até porque a gente acostumou de ver nos filmes, de ver nas novelas, de ver nos livros. E também a raiz do mal está no nosso coração. A raiz da rebeldia está no coração do homem. E o feminismo nada mais é do que uma rebelião. É claro que eu não concordo com a injustiça, não concordo com o machismo, não concordo, né, com tudo que as mulheres sofreram durante a vida toda, mas, gente, o sofrimento é inerente ao pecado. Não é só as mulheres que sofrem, crianças sofrem, homens sofrem, a sociedade sofre por causa do pecado. E aí o feminismo foi uma onda de querer curar o problema do machismo, se criou o feminismo. Mas é como se fosse uma estrada que tem duas valetas, uma valeta de cada lado. Aí o machismo é uma vala de um lado. E andar na vala não é certo, né? Então, só que na tentativa de sair daquela vala, jogou demais para o outro lado e caiu numa outra vala chamada feminismo. E infelizmente, os resultados do feminismo são piores do que o do machismo. Infelizmente. Gente, a sociedade até a década de 60 imperou mais, né, o machismo. E assim, o feminismo teve várias ondas. A primeira onda foi no final de 1800 e alguma coisa aí, 1900.
foi a primeira onda do feminismo, onde as mulheres queriam direitos básicos e legítimos, e tinha até comunidades evangélicas, né, cristãs, envolvidas assim, em busca do direito das mulheres. Esse movimento ele não teve tanto o lado negativo quanto depois os outros, né? Mas a segunda onda feminista, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 60, foi um movimento onde teve muita consequência. E aí a gente pode olhar na história. Então, antes desse tempo, antes dos anos 60, praticamente não existiam divórcios, praticamente não existia essa rebeldia nos lares, as crianças, os filhos respeitavam os pais, certo? Os filhos que cresciam recebendo valores, caráter. As pessoas, elas eram muito mais dedicadas, trabalhadoras, assim, valorizavam as coisas boas, as coisas certas. Só que a partir do movimento feminista, isso gerou consequências muito trágicas. Então, eu estava ouvindo um relato que, assim, existem grandes poderosos, assim, que de certa forma dominam o mundo. Então, pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, então eles investem dinheiro nas causas que eles querem, né? E um grande banqueiro, que é de uma das famílias mais ricas do mundo, um dia estava conversando com um cara que era cineasta, e eles estavam falando sobre o movimento feminista. E esse banqueiro perguntou para o cineasta, né, assim, você sabe por que eu invisto tanto nessa causa feminista? Aí o cineasta disse, porque assim, é importante valorizar as mulheres, né, os direitos das mulheres. Aí o cara falou, como você é ingênuo? Eu não invisto por causa das mulheres. Eu invisto porque eu quero tirar as mulheres do lugar delas na família. É como se fosse uma pedra de amarração da família fosse a mulher, né? A pedra fundamental. Porque em Provérbios a gente vê, né, assim, que a mulher sabe, ela edifica, ela constrói. Não fala isso do marido, fala da mulher. E aí o inimigo, ele sabia que se ele tirasse a mulher do lugar dela, da função dela, o que ele queria conseguir na sociedade era coisa de pouco tempo, estava fácil de conseguir. E aí esses caras, né, ricos, né, essas organizações poderosas que têm muito dinheiro, investem muito no feminismo, nos movimentos, bancam os movimentos, colocam esses ideais, né, essas ideologias nos filmes, nos livros, nas novelas. Para quê? Para esse pensamento se tornar um pensamento geral. Então, eu quero os meus direitos. Eu quero reivindicar os meus direitos. Que negócio é esse? Homem manda em mim? Não. Só que a rebeldia da mulher ao esposo, ao pai, né, gera a rebeldia dos filhos em relação aos pais. Então é uma semente plantada. A mulher, ela mordeu a isca do inimigo, mordeu a isca da serpente, e aí ela ensinou de certa forma a rebeldia, ela transmitiu essa rebeldia para os filhos. Então, antes também desse tempo moderno, né, antes da década de 60, também não existia a famosa adolescência. Então os filhos passavam da infância para a idade adulta tranquilamente, não tinha essa revolta, essa crise, tudo. Então tudo foi potencializado quando o inimigo conseguiu nos ganhar com os pensamentos dele. Então isso assim é uma área, e junto com o feminismo veio muitas outras consequências. Uma consequência que eu acho muito grave também é a questão do aborto.
Então a gente deve estar assim, acostumado a ouvir frases, né? Meu corpo, minhas regras, eu não tenho que cuidar de filho dos outros, né? Então a moça vai, tem seu momento de intimidade fora do casamento, mas ela não quer ser mãe, ela não quer responsabilidade, e ela acha que ela tem liberdade de matar, né, aquele ser que está sendo gerado simplesmente porque está dentro do corpo dela. Ela acha que aquilo faz parte do corpo dela. Não faz, assim, só está lá dentro. E o aborto, ele é muito significativo porque ele é como um assassinato. E ainda dentro do corpo da mulher. E isso gera consequências muito graves. Gente, derramamento de sangue é algo grave no mundo espiritual. O inimigo, eu não sei se assim, vocês já pararam para pensar, assim, quando tem trabalhos, né, de macumbaria, feitiçaria, sempre tem que ter derramamento de sangue, não tem? Porque o inimigo, ele age através disso. O sangue derramado, ele tem um valor no mundo espiritual. E o aborto é um sangue derramado dentro do corpo de uma mulher, e isso traz maldição para ela, traz maldição para a família, traz maldição para o país, para a cidade, porque tem sangue sendo derramado. Quando tem sangue derramado, o inimigo encontra legalidade para causar destruição, para causar mais morte. Então, as mulheres abraçaram isso assim, de forma tão leviana e não sabem quantas consequências isso causa para a sua vida, para a sua geração, para as suas famílias. Outra questão que o pensamento feminista trouxe é a questão do controle de natalidade, né? Isso às vezes até engraçado falar, porque assim, a gente está acostumado de ver as mulheres quando querem ter filho, ter um, né, no máximo 2. A taxa de natalidade no Brasil hoje não está dando nem 2 filhos mais por mulher. Então caiu muito. E o que será que a palavra de Deus pensa sobre filhos? Será que Deus se cansou assim do ser humano? E falou, não, para aí, pisa no freio. Gente, a gente não encontra nenhum lugar na Bíblia que nos dê o aval para não querer filhos. A gente não encontra. Eu não estou falando que vocês são obrigados a ter muitos filhos, mas assim, é uma questão da gente se pensar um pouco, porque a gente simplesmente abraça o que a sociedade dita e a gente não consegue enxergar os valores de Deus. Então, na palavra de Deus, filho é bênção, sempre. Sempre filho é tido como bênção. Quando Deus deu a missão para Adão e a mulher ali no jardim, Ele deu 2 coisas. Uma era para eles dominar a terra, né, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Mas a outra missão era ser fecundo e multiplicar. E o que a gente faz? Se entope de anticoncepcional, põe DIU, faz um monte de tranqueira que só faz mal para nós. E a gente ainda está impedindo a vida. E é um privilégio para a mulher poder gerar vida, ser um instrumento de Deus para trazer um ser, né, à terra. E a gente enxerga isso, na maioria das vezes, como um peso, como um fardo, como algo tão ruim. Por quê? Porque a gente só está vendo nesse tempo. O nosso para-brisa está tão embaçado que a gente não consegue enxergar um pouquinho mais longe. Porque a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso porque Ele promete recompensa, herança para nós. Gente, cuidar de um filho, o filho não é seu, está emprestado por um tempo, né? Isso é um privilégio porque você está cuidando de algo tão precioso que é de Deus. Por exemplo, se eu cuido, a Carla me dá uma plantinha para eu cuidar porque ela vai viajar. Aí eu cuido bem da plantinha, quando ela chega, está florindo. O que será que ela vai fazer?
Nossa, ela vai ficar muito grata e talvez vai até me recompensar de alguma forma, não é? Eu estava cuidando só de uma plantinha. Gente, você cuidando daquilo que é mais precioso para Deus, o ser humano está cuidando do Filho de Deus, vocês acham que vai ser pouca recompensa? Quem faz isso para Deus e com amor, vai ter uma grande recompensa. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, fala sobre isso, fala sobre a questão de ser mãe. Deixa eu só pegar o versículo aqui para quem estiver anotando. 1 Timóteo 2,15. Eu não vou ler, mas fala sobre a mulher ser preservada, ou a mulher ser salva, por exercer essa função de mãe. Então isso, diante de Deus, é um grande privilégio que Deus deu à mulher. E muitas vezes a gente vê isso com desprezo. Então o que está acontecendo? Na Europa hoje, por exemplo, que essa mentalidade vem de lá primeiro, né? Primeiro nos países ricos, e aí depois chega pra gente. Então na Europa, esse controle de natalidade já chegou há muito tempo. E hoje, o governo faz campanha para as pessoas terem filho, para vir pessoas de outros países para lá, para povoar, para ter mão de obra, porque a população está envelhecendo e os jovens estão desaparecendo, está ficando poucos jovens, poucos adultos jovens e uma população de idosos enorme. E isso, em questão de tempo, faz com que uma cultura acabe, certo? Então, na Europa hoje, nós estamos vendo uma invasão da cultura muçulmana, e eles não usam controle de natalidade, cada homem ainda tem várias mulheres, então eles multiplicam muito rápido. Só que eles multiplicam e eles têm bem definido, né, o projeto deles, o que eles querem, a missão deles, e é uma missão totalmente contra contra os cristãos, né, contra o cristianismo. E a Europa, então, hoje está numa desvantagem enorme. Então, se a gente abraçar essa mentalidade, isso vai chegar para a gente também. Então, é preocupante quando nós não temos nem 2 filhos por casal mais. No Brasil não é mais 2 filhos por casal, ou seja, para cada 2 pessoas, você não tem completo 2 filhos, acho que está 1,8, alguma coisa assim. Então, imagina, para cada 2, ou seja, a população vai só diminuindo, porque com o passar do tempo é 1,5, é 1, para cada 2 pessoas é 1 só. Então isso faz parte então de uma mentalidade desse século. E por aí vai, né? A mulher perde a identidade, porque já não sabe mais o que é ser mulher, o que é ser homem. Hoje em dia a gente vive essa crise, né, de identidade, onde hoje você não pode nem mais falar para a criança que ela é homem ou mulher, né? Então, querendo impor isso goela abaixo para as crianças, nas escolas, que a pessoa, a identidade da pessoa, de homem ou mulher, é construída, a pessoa não nasce. Como assim? Né? É tão óbvio, mas só que as pessoas estão acreditando nisso. A sexualidade é construída. Não, gente, isso é uma mentira. Deus já determinou, não é a gente que decide, não, é Deus que determina. Se a gente não aceitar o que Deus determinou, a gente vai pagar o preço. Mas pronto, já está determinado. Se a gente quiser arcar com as consequências. E a mulher está sobrecarregada, porque tem aquelas que trabalham, né, fora, em 2 empregos às vezes, tem as funções de casa, que ninguém vai fazer igual a mulher. Então, por mais que ela contrate alguém, ela que tem que supervisionar, tem que... E aí vai ficando uma sobrecarga que Deus não planejou que fosse assim, fosse sobrecarregada. Aí a mulher não tem mais ânimo para cuidar bem do marido, para ter sua noite, né, de amor com seu esposo, não tem ânimo para, às vezes, responder com paciência para o filho quando precisa de ensino, precisa de correção. Tá, né? Assim, aquele nível de estresse máximo. E a família, então, ficou muito prejudicada. Vocês conseguiram perceber o quanto que o feminismo fez mal para a família?
Porque o que o machismo fazia? A mulher segurava tudo. A mulher segurava a onda. Porque o cara, né, ele, tipo, eu que mando, ele deixava a mulher às vezes comprar só aquilo que ele queria, às vezes tinha, né, algum amante para suprir, né, aquilo que achava que a mulher, no caso, não supria. Mas a mulher que sofria aquilo ali, ela ainda salvava a família, ela salvava os filhos. Só que hoje a gente não se sacrifica mais. Então, eu não vou aguentar isso, aí os filhos sofrem a consequência e aí destruiu tudo. A gente vive uma geração de divórcios assim, acontecendo a cada dia, os filhos com sentimentos de orfandade, e infelizmente isso tem a ver com nós comermos do fruto que o inimigo, né, nos enganou para comer. A gente está recebendo essa mensagem. E Deus, Ele quer que nós renovemos a nossa mente. Porque nós não podemos continuar sendo cidadãos dos céus, mas vivendo com os valores dessa terra. Uma outra situação onde a gente compra muito também o que o inimigo vende é na área da moda, da beleza. A gente tem uma mania de não aceitar aquilo que Deus fez. Eu estava até conversando com a minha menina, eu estou com a menina de 11 anos, então ela está despertando para a vaidade, né? Aí quer depilar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer pintar a unha, ai, eu queria pintar o cabelo. Aí já começa, né, assim, por quê? Porque a amiguinha fez, porque viu no filme, porque... Então, ela começa assim a, sem se dar conta, desprezar todas as características singulares que Deus deu para ela. Então, Deus deu o cabelo escuro, quer pintar, quer colocar claro. Deus colocou olhos claros, às vezes quer colocar uma lente de contato, né? Porque eu quero ter o olho da cor da minha mãe. Deus coloca, né, assim, às vezes um corpinho mais cheinho, não, quer emagrecer. Não é o caso dela, né? Mas a gente vê muito. Então a gente vive num nível de insatisfação tão grande que a gente, tipo assim, não valoriza praticamente nada das características singulares que Deus deu para cada um. Então Deus, Ele fez isso porque Ele ama a diversidade. Ele ama a beleza. Porque se fosse para fazer tudo igual, não era muito mais fácil? Faz uma forma só, faz tudo igual. Deus quis fazer pessoas diferentes, com características singulares, e isso deveria ser algo que nos enche de prazer. Mas a gente vive num tempo que a gente quer ser igual a modelo, igual a cantora, igual, né? Eu quero me vestir igual. E aí, não, tem que assistir a novela para ver quais as roupas que estão passando na novela. Porque eu tenho que ir lá na costureira, né, mandar fazer uma igual. Gente, a gente está consumindo o quê? A gente precisa perguntar para Deus. O que o Senhor acha daquela roupa da mulher da novela? Eu preciso de uma roupa daquela? Não. Aí Deus vai falar assim, não, acho que no seu guarda-roupa já tem bastante. Mais do que bastante. Mais que 2 túnicas, que Jesus falou que se a gente tiver 2, a gente já pode repartir, né? Imagina, então todos nós aqui estamos muito bem provisionados, não estamos? Então a gente comprou isso, a gente vive numa ansiedade, numa insatisfação, parece que tem algo de errado com a gente. Por quê? Porque nós não estamos reconhecendo a nossa identidade. Peraí, Deus fez a Lucília daquele jeito e Ele tem prazer toda manhã que a Lucília acorda para a Lucília desse jeito. Ele não quer a Lucília loira, porque Ele fez ela morena. Imagina se fosse você que fizesse algo e você gasta um tempo planejando, pensando, e aí o ser que você criou resolve mudar tudo. Que mensagem que o ser que você criou está passando para você?
que você não sabe fazer nada de bom, né? Você errou. Então, gente, Deus não erra. Quando Deus fez você, Ele não errou. Quando Ele te colocou lá na família que você nasceu, Ele não errou. Agora, acontecem erros por causa do pecado? Acontece erro das pessoas, o pecado nos fere. E isso Ele quer resolver. Ele quer resolver. Então, não sei por que eu nasci naquela casa, não sei por que eu nasci naquela família, não sei por que eu tenho um pai desse jeito. Peraí, Deus te colocou lá, mas Ele é o mesmo Deus que também, Ele pode te curar, Ele pode converter o seu coração, o coração do seu pai, o coração do seu amigo, do seu marido, o coração dos seus filhos. Amém? Então, que nós possamos olhar para Deus e não comprar o lixo do mundo. Gente, quem faz a moda? A moda não é feita por nenhuma pessoa que está preocupada com Deus, com os valores, não. A moda é feita por homossexuais, por pessoas, por ateus, por pessoas imorais. E eu vou ter que vestir daquele jeito só porque está na moda? Porque está na moda? Não. Eu vou ter que comprar uma roupa nova para a virada do ano? Só porque é virada do ano e todo mundo veste de branco, ou esse ano vai ser amarelo, não sei. Não, gente. Liberdade é você poder dizer não. Liberdade é você não ser escravo da moda, é você não ser escravo do que as pessoas dizem. É você não ser escravo dos pensamentos dos outros, porque você sabe em quem você acredita. Você sabe que quem fez essas promessas é poderoso para cumprir. E que Ele escolheu você e começou uma obra com você, que Ele vai até o fim. Que Ele tem alegria na sua vida, tem alegria com você, mas a alegria maior é quando você tem um coração devoto a Ele, quando você procura agradar, e quando você vai comprar algo, você quer comprar para alegrar Ele, não para ficar parecida com a vizinha que comprou, né, uma coisa nova. Mas você quer fazer qualquer mudança que você vai fazer por causa de Deus. As suas decisões não são baseadas nos pensamentos desse tempo. Amém? Lá em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, fala sobre a operação do erro. E lá fala o seguinte: por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Eu falei do 10, né? Com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então aqui fala que Deus chega num momento que Ele entrega as pessoas ao engano. Por quê? Porque as pessoas decidiram rejeitar a verdade. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente insiste tanto no engano. Deus está dizendo algo e a gente insiste em não ouvir. Deus está dizendo, a gente insiste em não ouvir. Às vezes Deus fala assim: então, você quer ser enganado? E Ele entrega você para o engano. Então que nós não sejamos entregues a essa operação do engano, mas que nós possamos ser inconformados com este mundo, como em Romanos 12 diz, certo? Uma coisa muito importante, que todos os meios de comunicação, eles são usados para manipular e formar a nossa mentalidade, né? Formar nosso pensamento. Às vezes a gente acha que a gente tem um pensamento que é nosso.
Mas deixa eu te falar que a maioria das vezes dos nossos pensamentos não foram gerados em nós. A gente está reproduzindo algo que outro falou. Só que muitas vezes quem deu origem àquele pensamento não veio de Deus, veio do inimigo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque os nossos pensamentos influenciam a nossa vida. Deus se importa com os seus pensamentos. Os nossos valores determinam as nossas ações, as nossas decisões. As nossas emoções, elas têm origens nos nossos pensamentos. E isso é muito importante, só que muitas vezes não é racional, mas é. Por que você às vezes fica com raiva de alguém? Porque você interpretou alguma ação, alguma atitude, ou seja, passou pelo pensamento para depois gerar uma emoção, certo? Então, gente, os nossos pensamentos, a gente precisa, como até a Carla acho que falou, render os nossos pensamentos a Cristo e pedir para todo dia o Espírito Santo lavar tudo aquilo que não é dele, porque senão a gente está tendo emoções que não vêm de Deus, a gente está tendo reações ou ações erradas, tomando decisões que nos prejudicam, né? Porque a nossa mente é como uma esponja, está o tempo todo assimilando coisas, né? Então muitas vezes a gente, assim, a igreja às vezes acostuma com muita coisa. Eu sou meio chata. Para mim não dá, para nós que somos cristãos, ficar assim, nos deleitando, ouvindo certo tipo de coisa. Por exemplo, você está ouvindo certos tipos de músicas que foram feitas, às vezes, em música secular, por pessoas drogadas, por pessoas satanistas, por pessoas cheias de demônios. E aí você está consumindo, não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu tenho Cristo. Mas espera aí, você é cidadão do céu, mas você está alimentando desse lixo? Né? Se a gente se alimenta de algo contaminado, o que a gente faz? A gente se envenena, a gente se contamina. Ou então a gente, está muito acostumado de assistir qualquer coisa na TV, qualquer filme, aí tem cenas indevidas. Gente, tudo aquilo está contaminando a gente. Então, eu acho que a gente precisa sim ser mais criterioso. Por quê? Porque Deus deseja a nossa santificação, e santificação é ser separado do mundo. Então lá em Salmo 15, eu acho que fala assim: quem habitará com o Senhor? Quem habitará com o fogo consumidor? Né? E aí fala uma lista de coisas, e fala também até de pessoas que não querem nem ouvir falar de violência. E às vezes a gente pega um filme cheio de violência para... Aquilo vai nos ajudar em quê mesmo? Um filme que tem um monte de cenas imorais, vai nos ajudar em quê? Então, eu só queria ler em Filipenses 4, 8, fala sobre o que deve ocupar a nossa mente. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu penso que isso aqui seria bom estar gravado na nossa casa, num lugar visível, para toda hora a gente se lembrar, né? O que eu estou consumindo, o que eu estou pensando. Primeira coisa, é verdadeiro? Que para ser verdadeiro a gente sabe, a verdade tem nome, a verdade é Cristo, é a palavra. Então está de acordo? Se não passou no crivo da verdade, já descarta. Porque às vezes a gente consome tanta fantasia, tanta coisa que não está ocupando o nosso tempo, tirando o nosso tempo de ter devocional, tirando o nosso tempo de ter comunhão com o irmão, tirando o nosso tempo de orar, de visitar alguém, e a gente está lá consumindo uma fantasia, só consumindo o nosso tempo. Então, ao segundo crivo, tudo que é justo, tudo que é respeitável, né? Tudo que é respeitável,
Então, é algo de respeito ou é algo imoral? É algo puro ou não? Tudo que é amável, ou seja, transmite uma mensagem de amor verdadeiro, de doação ou não? Tudo que tem boa fama, ou seja, é um bom testemunho, é algo bem visto, é algo que glorifica a Deus. Então, que a gente possa gastar o nosso tempo, ocupar a nossa mente, ouvir, assistir, vestir, né? Tudo aquilo que passou por esse crivo, porque nós estaremos então agradando a Deus. Só que para isso a gente vai pagar um preço. Já aviso logo, quem fizer isso aqui vai pagar um preço, porque na sociedade que nós estamos, com tantas trevas, quem for luz vai ser realmente assim, perseguido. Se você vai fazer, se você resolve ser a única pessoa lá da sua família que não vai fazer roupa nova para o Réveillon, vão todo mundo te criticar, não vão? Então, você vai ser criticado. Mas espera aí, mas você ganhou uma convicção que em vez de comprar uma roupa nova para o Réveillon, tem uma vizinha sua passando necessidade, então eu vou abençoar a vida da minha irmã, que ela não tem realmente, ela está precisando, eu não preciso comprar uma nova agora. Então, você vai começar a ser taxado de louco, de maluco, mas não preocupa não. Porque a palavra de Deus fala que se a gente quer seguir Jesus de verdade, a gente vai ser perseguido. A palavra de Deus fala que todos aqueles que viverem piedosamente o Evangelho serão perseguidos. Essa questão da roupa, só um exemplo do meu pai, né? Ô, gente, tadinho do meu pai. Ele tem muita roupa, ele ganha muita roupa, mas ele todo sábado ele usa a mesma roupa. E aí é uma coisa tão incrível que até as crianças, elas estão com essa mentalidade. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, que outro dia ele perguntou: vovô, você não tem outra roupa? O senhor só usa essa, né? Então é uma mentalidade, né, de que você tem que trocar, né, de roupa todo dia, que você tem, né, que renovar, tem que, né? Até a criança ela já criou essa mentalidade. Então, a gente vence as nossas prisões, as nossas fobias, a gente é renovando a mente, é racionalizando. Por exemplo, se alguém tem medo de sapo, como que você perde o medo de sapo? Você começa a racionalizar. Peraí, vamos estudar qual que é o real perigo desse animal, como eu posso me aproximar dele sem ser prejudicado. E aí, gente, depois de você ir racionalizando, você vai perdendo o medo. Aquilo que antes te aterrorizava, deixa de te aterrorizar. E isso com qualquer coisa. Peraí, eu tenho que fazer isso? Não, eu não tenho. Eu posso, eu não posso. Porque a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios 10, 23, fala assim, ó: porque tudo me é lícito. Eu posso comprar roupa nova para o Réveillon, mas eu posso não comprar roupa nova para o Réveillon. Tudo me é lícito. Agora eu tenho que ver se me convém, porque às vezes eu estou precisando e me convém naquele momento, mas às vezes não convém. Então eu posso assistir esse filme? Posso. Mas ele me convém? Ele vai me ajudar? Ele vai me edificar? Então para mim pessoalmente, eu tenho, assim, comigo uma coisa. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso assim: vai me edificar? Às vezes eu até estava pensando em fazer uma coisa, depois eu falo: gente, não compensa não, vou gastar meu tempo assistindo esse filme aí, depois eu vou sair vazia de novo. Por que eu não vou ler aquele livro? Por que eu não vou visitar uma pessoa? E de verdade, assim, lá em casa já não tem TV, mas a gente assiste filmes, né, de vez em quando em família, no computador. E a gente já tirou a TV justamente por racionalizar que só ia tirar o tempo da gente ter em família. Então,
Uma vez minha sogra deu uma TV lá, mas rapidinho estragou, a gente nunca quis arrumar. Mas mesmo assim a gente assiste, né, filmes, meus filhos assistem desenhos no computador. Mas ultimamente eu tenho que ficar assim, gente, Jesus está tão próximo de voltar, e às vezes a gente ainda perde tanto tempo na frente de um monitor, assistindo uma coisa que depois não tem muito valor não. Tem filme muito bom que realmente nos edifica, mas tem uns que só roubam nosso tempo. Então eu já reduzi bastante o tempo que eu às vezes usava para assistir filme, porque tem coisa que a gente faz mais importante. É claro que se a gente trocar o filme pelo WhatsApp ou Facebook não vai resolver muita coisa, né? Mas nós podemos decidir como nós vamos usar nosso tempo, como nós vamos usar os nossos dons, as nossas vidas para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Gente, o embaixador, ele tem que estar em contato. Então eu tenho que estar o tempo todo desembaçando o para-brisa. E por isso que a segunda parte do versículo 2 de Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso ser transformada, e isso é uma coisa diária, porque eu me acomodo, a gente se acomoda facilmente. O nosso sistema biológico foi feito assim para a gente se adaptar, e essa facilidade a gente acaba também se acomodando com aquilo que não é bom. E constantemente a gente precisa então renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Lá em Salmos 1, eu vou só citar rapidinho, falando assim: bem-aventurado o homem. E aí a gente pode usar para nós, mulheres, né? Porque falando sobre humanidade, que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, gente, a mentalidade do mundo é o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Falo que isso para mulher pode ser muito usado para as rodas de fofoca, né? A gente está ali só falando mal às vezes uns dos outros. Então, bem-aventurado aqueles que não fazem isso, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então nós vamos renovar nossa mente meditando na lei do Senhor dia e noite. Então, gente, o devocional é algo essencial para qualquer filho de Deus, porque é onde você vai estar absorvendo a verdade. E só que depois que você terminou de ler, você continua meditando no seu dia, vai acontecer coisas e você vai continuar meditando, né? Isso é bom, isso é verdadeiro, isso é justo. Amém? E lá em 1 Coríntios 2,16 fala, né, que nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos o Espírito Santo em nós, que quer nos conduzir a toda a verdade. Então, a gente não pode deixar apagar o Espírito, porque tem outro lugar que Paulo fala: não apagueis o Espírito. Então, se a gente vai consumindo o lixo do mundo, a gente vai apagando o Espírito. Então, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, que é luz para as nossas vidas. Então, por causa do tempo, acho que vou parar por aqui. Uma coisa muito importante assim, é que a partir do momento que nós perdemos de vista a pátria celestial, nós perdemos de vista de onde nós somos realmente, nós entramos debaixo do pensamento desse mundo, da força. O pensamento desse mundo, ele tem uma força muito grande. Gente, às vezes a gente chega no final do dia, a gente está cansado, e está cansado mesmo, porque esse mundo está muito carregado de mentira, de engano. Quem está tentando manter a família, gente, tudo conspira contra. Os valores estão tudo contra. Então, por isso que a gente não pode perder de vista a eternidade, a nossa pátria. Porque a gente precisa, gente, não podemos nos esquecer que Deus é bom. O que Ele planejou para nós é bom. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem para aqueles que o amam. Amém? Então, Deus é bom, e o que Ele planejou para você é muito bom. E que nós possamos então pensar nas coisas do alto, ter sempre em mente a herança. Gente, eu estou me sacrificando aqui por minha família. Às vezes meu filho não demonstra gratidão, às vezes meu marido nem reparou que eu gastei a manhã inteira encerando a casa.
mas que tudo que você faça seja para Cristo. E não para as pessoas, e não para o mundo, porque um dia você vai chegar na frente do juiz de toda a terra. E ele vai ter tudo anotado lá. E aquilo que você fez em fé, aquilo que você fez com alegria, aquilo que você fez com dedicação, ele vai ter presentes, vai ter recompensa. Gente, a gente não está lutando à toa. Em Cristo, a nossa fé não é vã. Amém? Em Cristo, a nossa fé não é vã. O nosso trabalho não é vão se nós estamos em Cristo. Então, que nós possamos ter isso em vista, para a gente não perder as forças na caminhada, não deixar a poeira juntar no nosso para-brisa e a gente começar a ver só as coisas terrenas e começar a juntar tesouro nessa terra e a gente perder o essencial. Que nós possamos ser renovados na nossa mente, ajudar umas às outras. Nós não precisamos disso que as pessoas falam, sermos mulheres independentes, empoderadas. Gente, eu não preciso disso. Eu não preciso. Porque Deus me chamou para algo muito superior. Quando eu era jovem, eu não gostava das coisas de casa, né? De arrumar casa, não gostava. Eu falava para minha mãe queria que eu ficasse trabalhando com ela em casa. Eu falava, não, mãe, mas para que a senhora quer me ensinar isso? Quando eu casar, eu vou trabalhar fora e eu vou arrumar outra pessoa para trabalhar, fazer essas coisas para mim, então não preciso aprender isso. Oh, ilusão! Então, eu fiz faculdade, trabalhei fora, por um pouquinho, um tempo bem curto, alguém foi me ajudar em casa, só que eu não gostei da experiência, e depois eu acabei deixando o trabalho e seguindo só em casa, e hoje eu sou dona de casa. Então, eu sou dona de casa com pós-graduação, mas eu estou ali cuidando do meu filho, né, dos meus filhos, do meu marido, da igreja. E aí assim, a gente aprende a ter prazer, porque aquilo, você começa a ganhar a visão que aquilo tem valor, que você vai cuidar de um ser que é eterno, que você vai fazer uma obra que é para Deus. Por quê? O meu trabalho poderia, né, acabar aqui. Então, a gente pode sim começar a ter prazer em coisas simples, em fazer uma comida, em preparar uma mesa. Hoje em dia está tão difícil a gente sentar numa mesa, né? Tudo tranquilo, conversando, olhando nos olhos. E isso é papel da mulher. Não é o marido que vai fazer isso, não é os filhos, é a mãe que precisa falar assim, nós vamos ter nosso tempo de refeição sem TV, sem internet, sem celular. Nós vamos tirar esse tempo só para nós. Então, nossa família precisa disso. E a mulher que toma essa decisão, não é o homem. Então, que nós possamos, então, começar a ver, né, assim, que nós podemos ser alegres, ter satisfação. Não é porque as pessoas reconhecem nosso trabalho, é porque nós estamos fazendo para Deus. É Ele que vai nos dar recompensa, é Ele que nos dá força. E além dele nos sustentar aqui, né, nós vamos ter muito tempo com Ele na eternidade. Aí só um pensamento que eu vou concluir aqui. A verdadeira mulher empoderada. Então, qual é a verdadeira mulher empoderada? Né? Segundo a ótica, então, de Deus. A verdadeira mulher empoderada é aquela mulher cheia do Espírito Santo. Essa é empoderada. Ela é segura da sua identidade em Cristo. Ela se deleita no amor do Pai. É a mulher satisfeita com as características singulares e os dons que Deus deu a ela. É a mulher que abraça a sua missão divina de ser mulher, esposa, mãe. E por ser madura, ela se alegra em servir, em doar, em ser humilde, em honrar o seu esposo, seus pais,
Se alegra em se doar para a sua família, pois a sua fonte de vida é Cristo. Amém? Que nós sejamos essa mulher cheia do Espírito Santo. Amém. Palavra, mensagem